O episódio de Stargirl apresentou algumas decisões um pouco duvidosas, umas tomadas de decisões que não fizeram muito sentido, coisa que no todo ainda não foi suficiente para deixar a série chata ou até mesmo ruim. Pelo contrário, continua assim interessante, com efeitos especiais incríveis, ótimas atuações, uma trilha sonora convincente e o que aparenta ser uma espécie de introdução ao que eu posso chamar assim de maldição familiar. Isso porque tudo está indicando que vai ter sim uma espécie de os filhos que pagam os pecados dos pais. Claro, para poder desenvolver mais essa minha teoria, essa explicação, com certeza terá spoilers aqui no vídeo. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, assista e depois volta para cá. O episódio começa mostrando uma espécie de introdução às motivações do principal e mais perigoso vilão da Sociedade da Injustiça da América, o Geada. Ao que tudo indica, tanto ele quanto a esposa trabalhavam para uma espécie de corporação, muito provavelmente o Star Labs, os laboratórios Star, e em uma das suas experiências, pesquisas, ela acabou sendo exposta a uma espécie de vírus, uma espécie de bactéria, e ninguém conseguiu fazer nada para resolver essa situação. Consequentemente, ela morreu e aparentemente esse casal compartilhava uma ideologia de que, através dessas experiências, eles conseguiriam remodelar o país, remodelar os Estados Unidos como um todo. Porém, depois que ela adoeceu, essas mesmas corporações para quem eles trabalhavam deu a mínima para eles. E juntos eles decidem se vingar. Claro que ela, depois de ter falecido, não poderia fazer muita coisa, porém as suas últimas palavras fazem toda a diferença ainda nas motivações do Geada. Foi muito interessante porque ela diz no seu leito de morte que se alguém tentar impedi-lo, que seja destruído. E é basicamente isso o que ele faz. Não só com os seus inimigos, como por exemplo o Starman, como também com os seus próprios aliados. E foi aí que as tomadas de decisões começaram a não fazer tanto sentido assim pra mim. Afinal de contas, agora no terceiro episódio, a Sociedade da Injustiça conta com 2 membros a menos, mas aos poucos nós chegaremos lá. Ainda nessa cena introdutória, fica bastante claro que o Geada representa assim aquela que é a maior espécie de vilão. Porque assim, existem vilões e vilões. Tem aquele que é maluco, tem aquele que simplesmente gosta de ver o circo pegar fogo, e tem aquele que acredita ser o herói da própria história. Ele acredita que tudo o que ele faz tem um motivo melhor, tem um motivo maior por trás. Basicamente como Thanos. Ele se via como um salvador do universo. E esse tipo de sentimento é algo que consegue superar até mesmo vingança e raiva. Justamente porque ele não está comprometido apenas com o seu próprio sentimento, com os seus objetivos, mas sim com um bem maior no todo. Aqui no caso do Geada, o bem maior é o país. Na cabeça dele, tudo o que ele faz é para realizar o tal famoso sonho americano. E no decorrer do episódio, nós realmente identificamos que não interessa se é inimigo ou amigo. Ficou no caminho dele, tanto para atrapalhar quanto para simplesmente não fazer nada, já é mais do que motivo suficiente para ele mandar 7 palmos para baixo da terra. Coisa que acontece não só com um dos seus ajudantes, como um dos filhos dele. E essa foi uma cena meio forçada, mas que serviu para mostrar simples e puramente que o Geada é sim um vilão, muito do mal, porque não tinha nenhum motivo lógico, estratégico que fizesse sentido ele causar o acidente que acabou levando à morte do filho do mágico. E esse cara simplesmente serviu aqui para falar que estava na equipe, porque depois que ele tenta se vingar, também é eliminado em coisa de segundos. E por que fazer isso? Só para mostrar para o público que o cara realmente é frio? Para alguém que é um líder e tem um plano tão ambicioso quanto o dele, ter o maior número de pessoas ao seu lado é algo que faz sentido. E tudo o que ele fez nesse episódio, não fez. Para começar, ele começou um ataque em plena luz do dia, coisa assim que chama muito a atenção e de fato aconteceu, tanto que depois a luta dele contra a Stargirl e o Faixa apareceu no noticiário. Claro, não com todos os detalhes, mas dizendo que teve um grande clarão que impediu as pessoas de verem o que realmente aconteceu no acidente, tanto da criança quanto do ônibus. Então, assim, aos poucos as pessoas estão começando a perceber que tem algo de errado ali na pequena e pacata cidade de Blue Valley. Só que tudo isso poderia ser apagado se os vilões, principalmente, agissem um pouco mais com inteligência e discrição. Principalmente não, todos eles têm que agir um pouco mais assim. Afinal de contas, é a heroína que está por aí com algo brilhante, algo que chama bastante a atenção. E outra coisa que vale bastante destaque aqui é justamente a cena final, em que a Courtney decidida a reunir uma nova equipe. Muito 10 a apresentação do quartel-general da Sociedade da Justiça da América, aquela mesa redonda com os respectivos pôsteres, imagens, dos antigos heróis, cada um no seu lugar praticamente.
Achei incrível que aquela coruja ficou lá por tanto tempo e ainda está viva. E a única coisa meio chata que aconteceu nessa cena da Sociedade da Justiça foi que, mais uma vez, a Courtney volta a tocar no assunto, a insistir que o Starman era o pai dela. Tá, já é o terceiro episódio em que ela fica simplesmente batendo nessa tecla o tempo todo. Como se isso fosse o gatilho motivacional dela. Não, eu tenho que ser uma heroína porque o meu pai foi. E é por isso que dessa vez aqui nessa cidade, com esse traje, com esse cajado, eu senti que eu estou onde eu deveria estar. Pela primeira vez eu me senti viva. Palavras dela. E é um pouquinho chato porque essa discussão, ele é meu pai, ele não é seu pai. Ele é meu pai sim, ele não, é coincidência. Já deu pra entender. E outra coisa que me fez entender aqui também, em relação àquela tal da maldição pai e filho, é que, vamos supor que sim, ela seja filha do Sylvester. Então ela está assumindo o manto, ok. O filho do Onda Mental aparentemente já passava por algum tipo de teste ou então alguma coisa nesse sentido, porque o pai também ficava falando o que é que eu estou pensando. E vimos aqui nesse episódio que o filho do mágico fazia alguns truques de mágica com cartas, coisa bem simples, mas todos eles meio que estavam tentando fazer esse negócio de seguir os passos. E claro, foi mostrado também que o filho do Geada aparentemente é o cara mais tranquilo e gente boa que tem ali na escola e com certeza vai acabar virando o interesse amoroso da Courtney. Eu já estou aqui prevendo que no final, por acidente, o Geada vai acabar morrendo. Esse filho, que é o Cameron, vai ver a cena e no ponto de vista dele, a Courtney, a Stargirl, vai ser culpada diretamente pela morte do pai. Então, no final das contas, ele vai acabar gerando um sentimento de vingança e por já ser filho de alguém que tem poderes, acredito que sim, esse vai ser um gatilho para que a habilidade dele seja despertada. E muito provavelmente na segunda temporada, em apenas alguns relances, algumas cenas ele vai aparecer meio que desenvolvendo aos poucos os seus poderes, para que no final dessa segunda temporada, como um gancho para a terceira, ele volte como principal vilão. Agora é esperar que, depois daquele saque que a Courtney fez na antiga sede da Sociedade da Justiça, pegando os itens de cada um dos antigos heróis, ela comece sim a fazer o tal do recrutamento. Pelo que eu percebi, agora cada um dos próximos episódios tem um nome de um herói, então serão eles que veremos nos próximos episódios. E vocês aí que já assistiram, concordam ou discordam do que eu falei aqui? Como foi a sua experiência assistindo essa série? A minha está sendo muito 10. Terceiro episódio, terceiro elogio. Meu hype e expectativas estão altas. Mas se você discorda de algo do que eu disse aqui, deixe nos comentários, bora trocar uma ideia. Depois deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando comentários feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo. Tchau!